Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre gordofobia hoje? Vamos entender o que se passa com uma pessoa gorda. Gordofobia é o preconceito contra o peso. Gordofobia é o neologismo para o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível, repugnante por ser gordo. Agora imagine o que seria as outras fobias, como homofobia, o racismo, seria muito parecido com isso, só que com uma pessoa que tem um problema de peso. Ela, então ela é uma discriminação do indivíduo que se apresenta acima do peso. E estereótipos mais comuns, a gente está falando de, por exemplo, quem é gordo é preguiçoso, quem é gordo não tem controle, não tem domínio próprio, não tem saúde, não se preocupa com a sua saúde, não tem vaidade, é guloso, é menos inteligente. Todos esses estereótipos, eles se encontram dentro da nossa cultura popular. Isso não é só no Brasil, tá? Pessoal, isso no mundo inteiro. E então, quando você olha uma pessoa gorda, e eles podem ter esse tipo de pensamento, ou até pensamentos assim, desse tipo. Como ela se deixou chegar nesse ponto? Diversos outros julgamentos que a gente faz é que a gente não compreende o que se passa com essa pessoa. O objetivo desse vídeo é tentar entender o que se passa e provavelmente você vai perceber que você tem pensamentos gordofóbicos mesmo sem saber ou sem querer inconscientemente. Você não só vai compreender o que uma pessoa gorda passa, mas para você não dá nenhum fora, não dispara nenhum gatilho dessa pessoa. Eu vou falar um pouco da discriminação pelo peso. Combater a gordofobia é muito mais do que mostrar para o mundo que o indivíduo obeso merece ser tratado como uma pessoa qualquer, mas também ajudá-lo a aceitar viver bem com seu corpo e sua forma física. Porque afinal, desde que ele tenha saúde, pouco importa aqueles quilinhos a mais que marcam suas roupas. Aqui é muito importante eu falar para vocês que eu não estou me desapegando do conceito tradicional de IMC, que é aquela conta básica, né, que a gente pega o peso em quilo e divide pela altura ao quadrado. Existe uma tabela que é muito utilizada pela maior parte dos médicos para conseguir medir se a pessoa é obesa ou não é obesa. Então a gente está falando aí de MC abaixo de 17 e acima de 35 e acima de 40. Aí, com certeza, a gente está falando algo que a gente conhece muito. Baixo peso, né? É muito baixo peso ou muito alto o peso. Agora, nesse meio, existe uma série de pessoas que vão ter IMC de 26 e 27, vão estar com sobrepeso, mas que só esse peso nessa genética já é o suficiente para ela ser diabética. Já é o suficiente para ela ser diabética, tá? E a gente vai ver pessoas que têm IMC de 30 e 35 que são perfeitamente saudáveis, que têm uma quantidade de massa muscular e até podem ter uma quantidade de gordura razoável no seu corpo, mas que a sua estrutura corporal comporta essa gordura, sem que ela tenha nenhum prejuízo para a sua saúde. Ela não tem dor, ela não tem nenhum problema articular, ela não tem gordura em volta das suas vísceras. Então, essa pessoa, ela pode ser sim pesada sem
deixar de ter saúde. O pior estereótipo que existe é aquela pessoa que diz que o peso deveria estar sob o controle da pessoa. Esse estereótipo, ele culpabiliza a pessoa, né, que tem um peso alto, como se ela tivesse escolhendo isso. Isso é muito simplista, né? Outras coisas que isso implica é que tem uma falta de caráter dela, que ela é fraca e que ela não está sendo responsável socialmente, porque ela está colocando sobre a sociedade o peso de ser ela mesma e de exigir que a gente esteja preparado para receber uma pessoa como ela. O impacto social que a gordofobia tem é muito grande. Ser percebido como uma pessoa irresponsável porque tem um peso corporal alto, né? Essas atitudes estereótipas negativas, essa culpa, levam as pessoas com obesidade a enfrentar estigma social, provocação, bullying, com base no seu peso, discriminação, rejeição social e apenas, geralmente, desvalorização na sociedade. O mais complicado que eu vejo, principalmente com relação ao tratamento de transtornos alimentares, é sobre o estigma autodirigido. E a gente fala muito sobre o preconceito das pessoas com relação à pessoa que tem sobrepeso ou que tem obesidade. E agora o que se diz sobre ela mesma, né? Isso é o estigma autodirigido. As pessoas com obesidade estão cientes das atitudes negativas, estereótipos sobre as pessoas com um peso corporal mais alto, e elas podem passar a acreditar que elas são fracas e elas são preguiçosas, ou que elas são um fracasso ou menos dignas que as outras pessoas. Então, é realmente como o estigma pode refletir sobre si próprio, sobre ela mesma. Quando as pessoas estão se desvalorizando com relação ao seu peso, isso faz com que cada vez mais aconteça o sintoma de depressão e ela cada vez mais aumente o seu peso. Muitos resultados na saúde, ou até mais do que os efeitos da gordofobia, vêm do estigma do peso com relação a elas mesmas. E é comum a gente perceber no nosso convívio social várias pessoas usando o termo gordo com sentido pejorativo, na intenção de criticar o indivíduo, além de apresentar alguns quilos a mais no corpo. Alguém que tem tamanho gordo, grande, ou tem uma característica chama gordo ou gorda. Não é xingamento, não é feio e nem bonito. Não quer dizer nada. Só quer dizer que é um tamanho grande. Agora, quando a gente fala gordinho na tentativa de não ofender a pessoa, na verdade, a gente está ofendendo a pessoa, né? Porque a pessoa gorda, ela se ofende quando a gente chama ela de gordinho. Isso também é considerado gordofobia. E a gente tem outras formas que a gente tem que tomar muito cuidado para não usar, que são muito usadas hoje em dia na fala popular, na fala social em geral. Então, para alertar vocês sobre os gatilhos, sobre os perigos e desconfortos que uma simples palavra ou expressão ou situação pode causar para alguém, então eu já fiz uma listinha aqui, eu vou passar para vocês, tipo assim, não fale cheinha, fofinha, excesso de fofura, não fale perto de uma pessoa gorda, ou nem fale, você está enorme de gorda. O que quer dizer isso? Poxa, você tem o rosto tão bonito e o resto do corpo, onde é que está? Eu estou fazendo gordice hoje. E o que quer dizer fazer gordice? Isso já trabalha com o estereótipo de que a pessoa passa o dia inteiro comendo coisas que ela não deveria comer. É cabeça de gordo. E o que significa essa cabeça de gordo? E aí também entra, né? O que quer dizer cabeça de magra? Existem diversos protocolos de emagrecimento que o pessoal fala assim,
pense magro, emagreça sua mente. Esse tipo de fala é gordofóbica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma dica final. Se vocês não querem falar a palavra gordo porque vocês não sabem como a pessoa vai reagir com relação a ela, você pode falar peso alto. Isso é uma coisa que está sendo muito usada nos Estados Unidos. De falar pessoas com alto peso, em vez de falar pessoas gordas. Tá? Porque qual o limite onde a pessoa começa a ser gorda e a pessoa começa a ser magra? Isso talvez seja uma definição que a própria pessoa deva dar para ela mesma, não que nós devamos dar para essa pessoa. E muitas vezes o próprio IMC não vai conseguir fazer isso. Tá? É isso que eu queria dizer para vocês sobre transtornos alimentares. Tá? Eu sou especialista em transtornos alimentares, psicoterapeuta sexual. E qualquer dúvida, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto de transtornos alimentares, é só me seguir, entrar em contato, tá? E aí eu tiro suas dúvidas, tá bom? Obrigado, pessoal, pela atenção.